Olá, boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui trazendo um pouquinho da palavra de Deus para você, uma breve meditação. Passado um final de semana abençoado, nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Para que venha a ser alcançada em nossas mentes e nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre uma frase, né? Mas que resume toda uma história em Cristo. Ela se encontra lá em Abacuque 2,4, mas eu vou ler aqui em Hebreus 10,38, que diz: mas o justo viverá da fé. Porém o justo viverá da fé. Essa é a identificação. Falar de fé é um assunto que nunca estará fora da moda espiritualmente. A fé, ela é a viga mestre de tudo. Autor da carta aos Romanos, Paulo, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dos pressupostos para que a fé venha a ser gerada é uma comunhão viva e eficaz com Cristo, através da adoração, da leitura, do estudo contínuo da palavra de Deus. Isso nos gera uma tranquilidade, porque essa fé, ela vem de Deus para a nossa vida, mas ela mostra no que todos nós estamos nivelados. Só depende de nós, porque muitas das vezes nós queremos espiritualizar tanto, achando, mas eu não tenho fé, vem de mim. Mas a Bíblia dá as orientações, né? Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela está ali orientando que o estudo da palavra de Deus, a leitura bíblica, o envolvimento na obra, ele é um instrumento de fé, não é uma questão pessoal. É óbvio que nós não podemos ser meninos na fé e inexperientes, que há pessoas com uma bagagem de vida maior, por lutas, por tudo que aprendeu, e há pessoas mais frágeis. Mas a fé é um instrumento que Deus dá a todos os seus filhos. O que ela quer dizer, né? Eu preparei algumas anotações aqui que eu vou ler. Primeiro, quando quer falar sobre isso, né? O justo viverá pela fé. Uma afirmação que nós vemos sobre isso. Uma coisa interessante é o estudo do hebraico, né? Eu vou ler aqui a anotação. Em outras palavras, se você tem emuná, ou seja, que é o termo do hebraico de confiança, isso não significa que você acredita, mas sim que você é digno de confiança. A expressão acima é idêntica que aparece em Abacuque, onde se encontra a famosa frase que o justo viverá pela fé. Porém, emuná no hebraico nunca significa confiar, mas sim ser confiável. Aqui, fazendo uma hermenêutica do texto bíblico, né? É como se Abacuque estivesse falando, o justo é confiável, ele vive da fé. Por que isso, né? Porque essa questão de ser confiável é aparentemente como se Deus ele só pudesse depositar suas coisas santas naquele que pelo menos se predispõe. Nós combatemos muito, né, os privilégios. Então, quando você se predispõe a ser confiável, você é maduro, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Eu já estudei aqui com vocês que a palavra no hebraico mais se aproxima de perfeição naquele contexto, seja maduro, né? Tenha maturidade, entra na minha presença e ser maduro. Quando Abacuque quer dizer que você tem que ser digno de confiança, é o que Tiago diz, chegai-vos a Deus e chegará a vós. O depósito de Deus na nossa vida, Paulo vai falar que nós temos um tesouro dentro de nós. Só que para que nós não nos vangloriássemos, né, esse tesouro tem vaso de barro. Para que o quê? O resplandecente, né, a glória venha ser do tesouro, não daquele que o carrega. Nós somos portadores. Isso daí é uma coisa muito interessante. Porque quem porta a palavra de Deus, às vezes, se vê em situações de ver a sua insignificância. Todos nós que portamos a palavra de Deus, vemos a nossa insignificância diante da palavra.
Muitas vezes não fazemos da maneira que tem que ser feita. Nós temos pecados. O pregador, se ele deixar que o inimigo coloque na cabeça dele que você não é digno, muitas pessoas param de pregar a palavra, porque realmente nós não somos. O portador ele tem que entender, aquele que carrega a preciosa semente, chorando de dia e de noite, aquele que evangeliza, aquele que a supremacia de Deus é muito grande. E nós sempre vamos estar nesse binômio, né? Misericórdia, necessitando de graça, porque a nossa insignificância perto do projeto de Deus, eu estava até vendo um vídeo, eu não acho interessante que nós briguemos, não é uma estratégia interessante, né? Mas os pregadores novos, se você observar, eles botam muito né? O homem no centro das coisas. E às vezes, pequenas frases, você é amado de Deus, Deus parou o mundo por causa de você, são coisas que a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que entender que Deus parou o mundo por causa de Cristo. A prova é Cristo morrer na cruz do Calvário. A mensagem de Cristo foi uma mensagem onde Deus era o centro do universo. E todos aqueles que o adoram, o aceitam, terão realmente todas as benesses de assim o fizer. Mas a mensagem de Cristo foi uma mensagem teocêntrica. Ela não foi uma mensagem homocêntrica, né? Se assim eu poderia falar, mas seja, só para exemplificar. Ou seja, Deus foi colocado como centro do universo, não o homem. E nós temos que ter essa noção. Por sermos portadores da palavra de Deus, portamos a excelência, portamos o melhor, o acabamento fino do amor, o acabamento fino da misericórdia. E muitas das vezes nós não temos isso. Porque nós somos o quê? Somos de carne e osso, enquanto opera esse corpo, né? Ó miserável homem, né? Já diz o apóstolo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto esse corpo não é corruptível, enquanto esse corpo que é corruptível, né? Ele não estiver num corpo incorruptível, nós não estaremos à altura de Deus. Então, a graça é uma mensagem que vem. Então, falar de fé, de viver pela fé, é algo que nos desafia, né? Então, eu preparei aqui algumas observações, dentre só 3, né? Viver da fé é confiar totalmente em Deus, não exportando as situações, aflições e tribulações. Eu dividi em 3 partes. Situações. Ou seja, muitas das vezes as situações benéficas, quantas pessoas se enganam porque estão se relacionando com pessoas poderosas, estão se relacionando com pessoas que detêm muitas coisas. Às vezes as situações mais benéficas são as situações que mais te desafiam. Você não tem que confiar nem no muito nem no pouco, mas confiar em Deus. Aflições. A aflição geralmente é um estado de ânimo interno. A aflição ela leva à ansiedade, à depressão. É um estado de atordoamento interno. É um estado que você não consegue concatenar bem os seus pensamentos, porque aflito está, mas você tem que confiar em Deus. E tribulação, ela é atenada a fatores externos. O mundo sempre vai estar aí para nos massacrar, para nos humilhar, né? Então nós temos que viver e confiar em Deus, não importando as situações, aflições e tribulações. Terceira coisa, não querendo resolver tudo a seu modo. Terceira coisa não, vamos lá. Não querendo resolver tudo a seu modo, do seu jeito, da sua maneira. A confiança plena em Deus leva-nos a abster-nos dos nossos métodos. A gente tem que ser menos senhor de si e entregar as coisas a Deus. Tem um grande pastor, acho que é o apóstolo Miguel, acho que ele fala um testemunho, que quando ele fez a catedral dele na obra, o Espírito do Senhor,
orientou que tinha uma viga ali que estava com problema. E ali ele chamou, falou, olha, eu recebi em oração que tem algum problema de estrutura. E ali o que aconteceu? Ele entrou em colisão com os arquitetos e com os engenheiros que falaram, fizemos todos os cálculos e não está. E aí ele foi ficando nervoso, Deus não permitia que a obra andasse. E aí teve um desgaste muito grande, até que realmente um dos engenheiros viu e tinha um erro de cálculo. Então, às vezes, quando o modo de resolver as coisas ele é de Deus, pela vida de Deus, ele vai contrariar, sabe, decisões de médicos, decisões de engenheiros, decisões de advogados, porque é a forma que Deus faz. Agora, com isso, eu não estou pregando hipótese nenhuma, né? Hipótese nenhuma estou pregando o fato de você não acreditar, né? Eu só dei um exemplo extremo de como o Deus ele pode surpreender você quando você vive pela fé e desafiar todos os seus conhecimentos, ou até mesmo às vezes pessoas que você confia muito. Ou seja, as coisas têm que ser resolvidas, não querendo resolver do seu modo, mas como o Espírito do Senhor te orienta. E isso é maturidade, isso é uma questão de fé. Então, dei exemplo extremo. A outra coisa, no seu tempo, não querer resolver tudo do seu modo nem do seu tempo. E isso é uma questão muito grande. O tempo, né, o Cronos, né, ele é... Nós vivemos pelo Cronos, né, pelo relógio de cronografo, de cronografo. Nós vivemos por isso. Então, na nossa mente, se você tinha um prazo para cumprir até amanhã e esse tempo se esgotar, você já perdeu. Mas Deus, ele é acima do Cronos, né? Deus, ele é acima de todas as coisas. E o tempo de Deus, por isso que quando a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele desafia o tempo. Muitas das vezes a gente não entende porque algumas coisas não acontecem nesse momento, leva-nos a questionar, leva-nos a ficar triste, mas temos que confiar que o melhor tempo sempre é e sempre será o tempo de Deus para a nossa vida. E do seu jeito, ou seja, não resolva do seu modo, do seu tempo e nem do seu jeito. Jeito aqui, a diferença de modo, né, é a questão muito mais particular, né? Muitas pessoas sabem que eu estou falando, não, agora eu vou resolver do meu jeito. Geralmente essa palavra tem até conotação com a violência, né? Ou uma conotação com uma atitude mais intempestiva. Pode ser, né, associada a isso, mas nós não iremos resolver as coisas nem do nosso modo, do nosso jeito, né? Fazendo justiça com as próprias mãos, mesmo na sua razão. Então, quando a Bíblia diz que o homem, o justo vive pela fé, muitas das vezes o lado triunfalista, né, que tanto nos dito hoje em dia, ele quer no sentido de, opa, o justo vive pela fé, então eu vou conquistar todas as coisas, tudo, como se nós não pudéssemos perder, como nós não pudéssemos aprender com a perda e com a derrota. E não é assim, pelo contrário. Quando eu vivo da fé, eu abro mão do meu modo, do meu jeito, do meu tempo, eu abro mão de fazer justiça com as próprias mãos, porque eu reconheço que há um Deus que age na minha vida, eu reconheço que há um Deus que está agindo em todos os momentos. Então, meu irmão, você que está atravessando um momento difícil, centraliza a sua fé em Deus, que isso tudo vai passar. Creia, como nós na introdução falamos o termo de Abacuque, torna-se digno de confiança, que é tão importante quando confiar, você se tornando digno de confiança, você se torna um depositário, né, da grandeza, da plenitude do Espírito Santo de Deus, do agir de Deus sobre a tua vida. Então, em Cristo, em Deus, eu exorto a você a não passar por cima do plano de Deus, do tempo de Deus, querer resolver tudo do seu modo, às vezes pode ser um modo corrupto, um modo escuso, do seu jeito, fazer a justiça com as próprias mãos. Eu vos exalto, eu vos exorto em Cristo, que você confie em Deus, confie na justiça do Senhor,
que Ele há de responder e Ele há de trazer todas as coisas à existência no momento certo e correto para a glória dEle. Creia que nada vai te faltar, que nada está te faltando. Creia que Deus está te ensinando nesse momento difícil. Deus está te levando a uma experiência. Deus está te levando a alguma coisa na qual você nem sabe o que é, mas será um ensinamento muito rico. E assim eu falo com você, que viva pela fé, que se torne agente de confiança de Deus, que confie em Deus, que viva pela fé, que deixe Deus conduzir o modo, o jeito, o tempo, a justiça, porque ao seu tempo todas as coisas acontecerão. Eclesiastes vai falar o seguinte: há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, há um tempo para todas as coisas e há um tempo determinado. Ou seja, não existe, se for da vontade de Deus, da graça de Deus, a perda do controle. Deus não se perde pelo Cronos, Deus vai surpreender você. O tempo de Deus ele é perfeito. E há tempo para que isso que você está clamando aconteça. Então creia, continue buscando, né? Jó vai falar, determinando tu algum negócio, se-te-á firme e a luz brilhará o teu caminho. Continue, né? Investindo, lutando, porque Deus há de surpreender você. Deus é bom, Deus é amor. Que Deus fale melhor no seu coração, que o Espírito do Senhor fale com você. Eu quero orar com você, eu quero orar pelos enfermos, eu quero orar pelos doentes, eu quero orar por esse país. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego diante do Senhor todas as vidas que estão aqui doentes, são enfermas, precisando de passar dificuldades, Senhor, venham ser alcançadas pelo Senhor, venham ser abastecidas por Deus. Por favor, generoso Deus, visita cada vida agora, cada irmão nosso que está ouvindo essa palavra no grupo ou nas mídias sociais, que o Senhor venha estar fazendo a tua leitura de fé nessa vida, que nada venha faltar. Guarda sua Shirley que está entubada, guarda sua família do Ronaldo que faleceu, guarda, Senhor, tantas vidas sendo destruídas, ceifadas, desemprego, Senhor, mortandade, tenha misericórdia de nós, Senhor. Essa é a minha humilde oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, que o Espírito do Senhor fale melhor com você, em nome de Jesus, amém.